CAASC, compromisso com a informação, e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio CAASC o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, o Dr. Juliano Mandelli, o cardiologista, o Dr. Fabrício Malma, também o treinador Fabiano Brau e também o Anderson. Sejam bem-vindos aqui no estúdio CAASC, presidente, seja bem-vindo aqui na nossa programação. E a pauta de hoje eles vão falar sobre a CAASC, que vai te contar por que você sairá do sedentarismo, né? Nosso presidente prometeu que ia correr, correu, né? Fez 5 quilômetros. 5 quilômetros em Balneário Camboriú, na meia maratona. Ganhou? Ganhei a medalha, né? Participação. O objetivo era completar a prova e eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo. Que legal, parabéns. Então, presidente, tens a palavra para conduzir esse bate-papo. Obrigado, Ju. Quero inicialmente cumprimentar o Dr. Fabrício Malma, o cardiologista, né? o Fabiano Brau, da Floripa Runners, nossa parceira em assessoria esportiva para corrida e caminhada, e o Anderson do grupo STC, que é o nosso parceiro nesse circuito de corrida para a advocacia catarinense. O objetivo desse bate-papo bem informal, bem descontraído, é tentar levar um pouco da minha experiência, né, pessoal, de sair do sedentarismo e com as informações técnicas de saúde e de preparação e de corrida, para que o advogado ele se sinta incentivado e que saiba que a Caixa de Assistência vai estar ao lado dele, né, acompanhando e auxiliando no que for necessário. E eu queria começar com o Dr. Fabrício, o Dr. Fabrício é um cardiologista aqui em Florianópolis, para que ele fale um pouquinho quais são os cuidados que o atleta, né, que esse advogado tem que ter ao decidir por correr, né, para fazer a caminhada, para fazer a corrida, pensando sempre que o advogado, né, a pessoa interessada não tem atividade física e tem a intenção de iniciar. Então, antes de iniciar, antes de ele sair do sofá, do conforto do seu sofá e pegar a estrada para correr, qual é o cuidado que ele tem em relação à saúde, se ele precisa de um acompanhamento, de uma análise prévia? Enfim, doutor Fabrício, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Combinado. Obrigado pelo convite, ao Dr. Juliano, à CAASC, aos colegas aqui. É um prazer. E, assim, ótima pergunta. Todo mundo faz essa pergunta assim, quais os cuidados antes de eu iniciar a atividade física, né? Sair do sedentarismo. Na verdade, existe uma divergência, assim, qual seria a idade que seria o principal critério para a gente fazer uma avaliação médica, idealmente cardiológica. E a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2020, que depois a Organização Mundial da Saúde utilizou, ela se baseou na idade de 35 anos. Então, assim, quem tem menos que 35 anos é um paciente que tem um menor risco, né? Mas não é só a idade que importa. Importa, obviamente, saber se o paciente tem algum sintoma, né? São 4 sintomas de alerta que a gente sempre orienta quem vai fazer atividade física, seja advogado, o indivíduo, o cidadão. Basicamente, ele não pode ter dor no peito, né? Então, assim, quem tem dor no peito não pode começar a atividade física sem passar numa avaliação médica. O segundo critério é falta de ar, por exemplo, né? Quem tem falta de ar em repouso ou piora no esforço físico, porque isso é um sinal de alerta que pode ter alguma coisa clínica e principalmente cardiológica envolvida. O terceiro sintoma, que é bem importante, que tem a ver com a minha área, eu sou arritmologista, é palpitação, né? Quem palpita. E principalmente quem palpita quando faz esforço físico, né? Por exemplo, vou subir uma escada, vou caminhar. Isso o sedentário faz, né? Essas poucas atividades. Então, quem piora a palpitação no esforço precisa de avaliação. E o quarto sintoma é tontura ou desmaio, né? Então, assim, esses 4 sintomas e idade de 35 anos para cima, mais de 35 anos, a gente orienta que o paciente faça uma avaliação, o advogado, enfim, faça uma avaliação médica antes de começar uma atividade física, né? E, obviamente, tem uma outra situação também, que são quem tem história na família, né? Acho que uma história na família de, por exemplo, morte súbita, né? Alguém na família morreu muito jovem, assim, com menos de 50 anos, pai, mãe, irmão. Então, isso também obriga ao advogado a fazer uma avaliação médica antes de começar o exercício.
porque às vezes só numa avaliação, conversando, fazendo um exame físico, e nessas situações um eletrocardiograma já é o suficiente para avaliar se o paciente pode, se o advogado pode fazer exercício, sem precisar fazer nenhuma outra investigação, ou ele vai precisar fazer uma investigação mais detalhada. Mas assim, resumidamente, se tem menos de 35 anos, né, e não tem dor no peito, não tem falta de ar, não palpita o coração, não tem tontura ou desmaio, e não tem história na família, de uma maneira geral, está apto a fazer atividade física. Mesmo ele sendo sedentário, ou sobrepeso, na verdade, assim, como é que a gente pode classificar a pessoa como sedentário? Ótimo. A definição da Organização Mundial da Saúde de 2020, essa foi uma ótima pergunta, Juliano, ela define que a pessoa saudável deva realizar 150 minutos de atividade física por semana. É muito pouco. 150 minutos. Isso dá 30 minutos por dia. E ela sugere que seja de 4 a 5 vezes por semana. Então, assim, é 30 minutos por dia, né? Então, quem faz menos de 150 minutos de atividade física, de exercício, é considerado sedentário, tá? E, idealmente, de 150 minutos até 300 minutos por semana. Então, quem começa, sai do sedentarismo, depois que se mexe pela primeira vez, e começa a fazer exercício, ela recomenda 300 minutos. A gente está falando em questão de 45 minutos, 1 hora por dia. 5 dias por semana. Então não é todos os dias, né? E por que se chega nesses valores, 150 minutos? Porque os estudos de acompanhamento, populações grandes, mostram que as curvas de eventos de coração, de infarto, AVC, e mortalidade, a pessoa vive mais se fizer mais de 150 minutos. Então é tudo estudo, né? Pesquisa. Então não é muito, né? 150 minutos a gente vai bater um bate-papo aqui de 1 hora, já deu 60. Então... E essa pré-análise, esse check-up prévio, qual é o profissional que o atleta ele deve buscar? É um cardiologista, é um clínico geral, é um nutrólogo, enfim? Ótima pergunta. Eu acho assim, de uma maneira geral, um médico clínico ele está apto a fazer uma avaliação, porque se o paciente não tiver esses 4 sintomas e tiver uma idade menos de 35 anos e não tiver nenhuma história na família, isso aí qualquer médico é capaz de perguntar. E não tiver nenhum sinal de alteração, ele vai poder ser liberado. Agora, se ele tiver algum desses sintomas, ou mais de 35 anos, ou história na família, eu recomendo um cardiologista, porque invariavelmente vai acabar na questão de investigação cardiológica. Aí vai ter que fazer eletrocardiograma, que habitualmente quem avalia é um cardiologista. Perfeito, perfeito. Eu já retorno do Dr. Fabrício para aqui para novos questionamentos, mas eu quero perguntar agora para o Fabiano. Fabiano, esse atleta, esse advogado que quer iniciar com atividade de corrida e caminhada, qual é a importância de um educador físico, de um acompanhamento para que esse atleta? Basta ele ter a vontade de sair correndo ou ele precisa também ter esse acompanhamento profissional? Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio da CASC para ter esse bate-papo especial sobre corrida, sobre qualidade de vida. A pergunta é bem interessante, Juliano, pelo fato de que nós aqui, nesse programa de qualidade de vida, de caminhada e corrida da CASC, nós estamos com um grande número de pessoas, conforme o Dr. Fabrício Malman salientou, que estavam na condição de sedentários, né? E estas pessoas, elas já possuem alguma dificuldade de dar aquele start, de iniciar uma prática esportiva. E o programa de qualidade de vida da CASC veio num momento muito legal, porque essas pessoas, além de serem estimuladas a darem esse start, elas começaram já de forma segura, tendo a orientação de um profissional de educação física, que é o profissional que vai saber dosar, conforme o Dr. Fabrício falou, as cargas e intensidades do treinamento. Porque só assim, com uma carga específica, de acordo com a individualidade de cada um, você adequando e supervisionando esses treinos, que o indivíduo começa a evoluir e com essa evolução ele ainda mais se torna ainda mais disciplinado e motivado para a prática. Então, a orientação profissional é muito importante, Juliano, principalmente por esse motivo. A pessoa se sente segura
por saber o que fazer. A duração, a frequência e a intensidade, que são os 3 pilares para você fazer um exercício físico, independente se for corrida ou qualquer outra atividade, de forma segura, e daí você vai evoluir e, consequentemente, gera aqueles benefícios que todo mundo sabe, aquela euforia geral do praticante. E nós temos números incríveis aqui no programa da CAASC. Hoje já são mais de 150 advogados envolvidos nesse projeto, sendo que dos 650, 400 sedentários. 400 pessoas que iniciaram uma atividade física, que saíram do sedentarismo e que hoje já estão vivendo de forma diferente. Bacana, bacana. E agora também para iniciar os questionamentos com o Anderson, do grupo STC. Anderson, então o médico liberou, minha saúde está legal, eu tenho um professor, um educador físico que me acompanha, eu já estou apto a me inscrever em qualquer prova do estado, ou eu preciso ser vinculado a alguma associação? Qualquer um pode se inscrever nessas provas? Como é que funciona esse tipo de inscrição? Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui na Rádio CAASC. Então, passando por essa avaliação, já estando apto a correr alguma prova, nós temos aqui junto com a CAASC as provas, digamos, alvo, né, que são as 4 provas, uma já foi realizada em Balneário, temos mais 3 no segundo semestre, são as provas que a CAASC tem no seu escopo aqui, né, que é a Maratona de Floripa, meia maratona e maratona de Criciúma e a Corrida da Polícia de Chapecó. Mas qualquer pessoa pode se inscrever em qualquer prova, desde que esteja aberta a inscrição, tá liberada a correr qualquer tipo de prova. Obviamente, a gente tem essas vagas nas provas da CAASC e a gente quer que todo mundo participe das provas junto com a gente, né? Que aliás, esse ano tá um sucesso, né? A gente teve aí a prova de Balneário dando sold out, muito rápido, né? Todas as inscrições, a gente teve mais de 90 participantes lá em Balneário. A prova de agosto também já esgotaram as inscrições, né? Foram 120 inscrições. Aí temos vagas ainda para Criciúma e Chapecó. Nós vamos abrir na semana que vem já as inscrições também. Esperamos contar com o pessoal lá do Oeste participando com a gente na prova de Chapecó. Perfeito, perfeito. E assim, eu percebo que a corrida e a caminhada ela é bem democrática, né? Qualquer um que tenha vontade, né, aptidão física, pode iniciar esse tipo de esporte. Fabiano e Anderson, e equipamentos? Tá? É necessário ter um equipamento adequado ou basta pegar meu tênis lá que eu tenho em casa, que eu uso no dia a dia, enfim, roupa adequada? Existe uma necessidade de a gente ter também uma orientação em relação a esses equipamentos? Como é que funciona essa questão? A gente sempre relata isso bastante para os nossos alunos, para os nossos atletas, a questão do equipamento. A gente escuta muito na mídia, né, que hoje a corrida vem crescendo muito no Brasil e no mundo por um motivo principal, por ser um esporte bem democrático, é só você pegar o seu tênis e sair correndo. Não é tão bem, não é assim, né? Hoje, é claro, o tênis é o equipamento principal para a prática, mas uma orientação em relação aos equipamentos também e acessórios também são importantes para que você realize essa prática de forma segura. Um bom tênis, uma boa camiseta respirável, uma meia, porque a gente sabe que a meia é um acessório bem importante também na prática, porque se você usa uma meia inadequada, você pode ter bolhas, pode até fazer com que você quebre numa prova importante, que você fadigue mais rápido. Então os equipamentos são adequados, isso também é função do profissional de educação física, não só passar as orientações de treino, mas também dos equipamentos que ele pode usar para auxiliar no desempenho. Então, equipamentos e acessórios são importantíssimos para a prática, para ter uma prática segura. É importante também, no momento que for comprar um tênis, principalmente, buscar também, algumas lojas oferecem esse serviço, que é uma análise da sua pisada, né? Isso é muito importante, para ver se é supinada, pronada, enfim, e aí vai comprar o tênis adequado para a sua pisada, porque se comprar o tênis errado, pode causar lesões, né? E isso que o Fabiano falou é muito importante. Assim, no treinamento, é importante utilizar
algo que vai ser utilizado na prova também. Durante a prova esportiva, não tentar fazer nada de novo, não colocar um tênis novo para correr uma prova. Então, corra a prova com aquilo que você treina, né? A meia, porque na prova é o momento principal ali, né? O que se busca, o alvo, né? E aí vai tentar colocar uma coisa nova, fatalmente vai dar algum problema. Então, é importante correr a prova com aquele equipamento que se treina, que está habituado. Isso que o Anderson está relatando é bem interessante e vem acontecendo bastante aqui na CAASC com os advogados que estão se inscrevendo nesse programa de qualidade de vida de caminhada e corrida. Para quem ainda não sabe, né, o programa ele está sempre aberto, basta o advogado acessar em qualquer lugar de Santa Catarina o link de inscrição, ele preenche uma ficha, a partir daí eu mesmo faço o contato por WhatsApp ou por telefone com esse advogado, passando as próximas orientações, como que ele pode usar o aplicativo de treinos. E as primeiras perguntas que chegam são sempre referentes ao tênis, como o Anderson bem salientou. As pessoas ainda acham, muitas delas, que a corrida é algo para rendimento, não associam uma assessoria esportiva ainda para algo que vai te introduzir na modalidade. Muitas pessoas ainda têm esse medo e acham que é só para atleta, e a gente mostra que não, que é para pessoas que querem também iniciar uma prática esportiva de forma segura. E a gente começa a orientar também em relação aos tênis, aos equipamentos. A gente lembra bem da importância de fazer um trabalho multidisciplinar com outros profissionais, buscar o auxílio do teste da pisada, buscar uma loja que possa oferecer um tênis de qualidade para que ele possa adquirir, os acessórios. Então essa orientação não é só em relação ao treinamento, Juliano, mas também essa orientação geral para que ele possa fazer uma atividade segura, procurar um médico, procurar fazer os exames importantes para daí sim ele chegar até a minha pessoa e eu poder prescrever o treino da melhor maneira possível. Lembrando que esses treinos são prescritos de forma semanal pelo nosso aplicativo Floripa Runners CAASC, e nós conseguimos monitorar semanalmente a evolução desse advogado. Então, por isso que a gente está vendo essa euforia geral aí pelo estado, das pessoas evoluindo muito rápido. Inclusive, a gente teve também a oportunidade de presenciar o nosso presidente Juliano em Balneário Camboriú, fazendo a sua primeira prova de 5 km, e eu tive a oportunidade de correr do lado dele aí, e fez dentro do previsto. Perfeito, perfeito. Ô, Fabiano, e esse atleta, esse advogado, que tem até a intenção de participar de uma prova de 5 km, enfim, a gente sabe que pode variar de atleta por atleta, de condição física e tal, mas se ele está com vontade de participar de uma prova, quanto tempo de preparação assim vocês preveem que ele necessita para iniciar nesse circuito de corridas? Geralmente, Juliano, principalmente para esses 400 que iniciaram essa prática, que eram sedentários e estão iniciando atividade física, no início os advogados estão apenas caminhando, a gente vai inserindo a corrida aos poucos para esse indivíduo, e geralmente quando a pessoa tem já o objetivo de começar a corrida e fazer uma prova de 5 km, o treinamento ideal seria de 12 semanas, que são 3 meses. Então, com 3 meses de treino, saindo do zero, você alcança os 5 km de forma segura, aumentando o volume de treino de forma gradativa, a intensidade, que é o grande segredo do treinamento, é não abusar na intensidade. Geralmente quem corre sem orientação, Juliano, comete 2 grandes erros. O primeiro, treina todos os dias, não descansa. Então isso acontece muito com as pessoas que chegam até a nossa assessoria, que correm sem orientação, eles cometem esse erro. E o segundo, correm muito rápido. Começam a correr, corre todo dia e corre rápido. Não sabe o ritmo ideal. E isso é uma função primordial do profissional de educação física, saber o ritmo daquele indivíduo e saber dosar esse ritmo para que ele alcance os 5 km, sem achar que a corrida é algo assim abominante, algo, cansa muito correr. Não cansa muito. Se você fizer com orientação, você vai evoluir nas distâncias tranquilamente. Anderson, esteira ou rua, tem diferença? Tem, bastante. A rua, ela te dá aí muito mais a área do Fabiano, mas também essa percepção também da pisada, né? Fortalecimento de maneiras diferentes, né? Dos ligamentos, da musculatura, né? Mas atualmente, enfim, a gente aqui em Floripa, a gente tem uma
condição muito privilegiada, né, frente a outros lugares. A gente tem muita ciclovia, muita calçada boa para, né, áreas boas para correr, mas para quem está iniciando também esteira é mais seguro, né? Então, o pessoal que faz tanto corrida quanto pedalada, né, esteira ou rolo, é muito mais seguro trabalhar num ambiente controlado. Mas sair para correr na rua, com certeza, é muito mais agradável, né? Tendo condições apropriadas para isso, né? Perfeito. Então, assim, como o Fabiano já comentou, eu participei de uma prova, o 5 km da meia maratona de Balneário Camboriú, e estou tentando trazer a corrida, né, para a minha rotina, para os meus hábitos, e assim, estou percebendo algumas dificuldades que eu quero a ajuda de vocês, né, dos profissionais aqui, para que me auxiliem e possam também, eventualmente, tirar dúvidas né, dos nossos ouvintes aqui. Então, a primeira dificuldade que eu vejo, por incrível que pareça, é mental. Tá? Isso aconteceu muito comigo na prova dos 5 km, que no início da prova, no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, eu vinha na minha cabeça, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Falta mais 3 km e eu já estou esgotado. E eu percebia que o meu corpo, o corpo estava na rotina, mas a cabeça estava me pedindo para parar, para descansar, para tomar uma água. É normal isso ou é algo muito pessoal? Então, excelente tu mencionar isso, Juliano. Até a gente acabou não conversando muito, mas isso acontece normalmente com quem treina em esteira. E eu percebi que os teus treinos estavam todos sendo realizados em esteira. Então, como a esteira ela tem um facilitador na corrida, quando você migra para a rua, você percebe um pouco mais de ter um pouco mais de dificuldade, mas acaba tendo mesmo, porque a esteira é um facilitador. Você está num ambiente fechado, quando chega na rua, você vivencia pessoas te passando e às vezes o teu psicológico, pô, aquele cara está me passando, como que está acontecendo isso, aquele é um pouco mais gordinho, não sei. E isso afeta muito quem realmente treina em esteira. Não tem essa percepção geral do que acontece no mundo da corrida, né? Então, se eu for dar um conselho para todos que querem iniciar a prática, iniciem inicialmente na rua. Procure um lugar seguro, junto à natureza, a corrida fica mais agradável. É claro que às vezes a gente não tem tempo, precisa, né, ir na esteira do prédio, que é o teu caso, né, Juliano? Mas se puder ir para a rua, vai, porque os outros benefícios que tu ainda não está visualizando, você vai visualizar indo para a rua. Esse contato com as outras pessoas, a natureza, o ar puro, ajuda muito. E quando você vai ver, você vai estar correndo bem mais do que fosse treinar só na esteira. Perfeito. E doutor Fabrício, e a manutenção desse acompanhamento de saúde? Né, a gente sabe que o check-up, enfim, essa nossa a avaliação de saúde tem que ser feito constantemente, né, em um determinado período, 1 ano, 2 anos, enfim. Para o atleta que corre, há alguma diferença ou apenas quando ele tiver algum sintoma, ou ele está apto e já está liberado? Como é que funciona esse acompanhamento médico? Ótima pergunta, Juliano. Assim, tem duas situações importantes. Se o atleta, né, o advogado, fizer uma avaliação quando está sedentário, antes de começar a fazer atividade física, ele for liberado, ele vai começar a fazer atividade física. E se ele ficar bem, não tiver nenhum sintoma, a gente fala que a avaliação é anual, como qualquer indivíduo, né? Isso serve para qualquer pessoa. Quem faz exercício físico e não tem nenhum sintoma durante o exercício, a consulta anual, principalmente acima dos 35 anos, né? Quem tem menos de 30 anos, menos de 35, pode ser até espaçado esse intervalo. Agora, obviamente, qual que é o sinal de alerta? A gente tem o sinal de alerta antes de começar o exercício e a gente tem durante o exercício, né? Então, assim, que a gente sempre orienta, não pode ter nenhum sintoma durante o esforço, tá? O que é o sintoma que a gente fala? Não pode ter dor no peito, não pode ter dor no braço, não pode ter dor no pescoço. Isso é um sintoma de alerta. Obrigatoriamente tem que parar a atividade física, vai falar com o professor e vai ter que procurar um cardiologista, que aí é uma avaliação cardiológica, tá? Isso também serve para quem tem desmaio, ou tem sensação de desmaio. Por exemplo, está correndo 2 km e a pessoa desmaia no meio da corrida.
Tá? Isso não é para acontecer, né? O Fabiano pode falar muito bem aqui. Isso significa que tem alguma alteração no cardiológica, provavelmente cardiológica, em relação a isso. E outra coisa que tem a ver também é ter uma sensação que o batimento está muito mais acelerado do que o esperado. Por exemplo, o coração palpitar. Ele acelera, isso pode ser tanto durante o esforço, ou a pessoa termina o exercício que acontece, e o coração continua acelerado. Tá? É normal ele ficar acelerado por uns minutos depois do exercício, mas ele não pode ficar depois de 4, 5, 6 minutos com o coração acelerado. Isso pode ser um sinal de uma arritmia. E aí também precisa fazer uma investigação. Mas assim, isso é nos pacientes nos advogados, nos atletas, nos indivíduos que têm sintoma durante o exercício. Quem não tem, é anormal. Perfeito. E uma dúvida que também é pessoal, mas vem em decorrência das conversas que eu tive com outros atletas. Questão de suplementação, acompanhamento de nutricionista. Isso é para atleta profissional? É para o atleta né, que faz por recreação? Ou ajuda? Ou é desnecessário? Como é que funciona essa questão? Então, Juliano, excelente pergunta. Hoje o papel do nutricionista ele vai muito além do que a gente imagina, principalmente nos últimos anos, né? Aqui em Santa Catarina a gente vem vivenciando um movimento muito crescente das ultramaratonas. Antigamente os atletas corriam 5, 10 e tinham como objetivo, um dia eu quero fazer uma maratona. Hoje maratona já é o meio do caminho para as outras distâncias. Só aqui na nossa assessoria nós temos mais de 100 atletas que já são ultramaratonistas, ou seja, pessoas que começaram do zero e que já correm mais que 42 quilômetros em provas. Então, daí surgiu ainda mais a necessidade desse atleta ter não só a supervisão de um profissional de educação física, de um médico, mas também de um nutricionista para poder dar todo o suporte de suplementação pré-treino, intratreino, pós-treino, porque isso auxilia muito não só no rendimento, mas para que esse indivíduo consiga naturalmente, pós-treino principalmente, ter e executar as suas tarefas diárias do dia a dia, na vida pessoal e na vida profissional, sem tanto desgaste. Então a suplementação ajuda em muito, mas sempre digo, precisa ter um nutricionista para daí sim poder saber qual é a sua necessidade diária, não só de alimentação, mas também de suplementação. Posso acrescentar que o Fabiano falou? Concordo totalmente com o que o Fabiano disse e recomendo não usar suplementação sem auxílio de nutricionista ou de médico nutrólogo, porque assim, eu atendo muito paciente que inadvertidamente começa a suplementação porque escuta o vizinho, o colega da academia, o outro corredor a suplementar. E a gente não sabe quais são as substâncias que tem nesse suplemento. E tem algumas substâncias que são pró-arrítmicas. Tá? Eu atendo muito, mas muita gente no consultório mesmo, que começa a usar suplemento e desencadeia uma arritmia cardíaca. Ou fica hipertenso, tá? Porque tem muito sódio, ou porque tem algumas substâncias que hipertrofiam além do que... não é só suplementar, eles fazem também hipertrofia. Então, assim, não é só o suplemento, né? A gente está falando também numa situação que, extrapolando um pouquinho, tem muito a questão já de usar anabolizantes, suplementação inadequada, não é recomendado. Isso aí não é saudável, né? Do ponto de vista cardiológico faz mal. Então, concordo totalmente com o que o Fabiano falou. Não se faz suplementação sem ter uma avaliação adequada. Até porque a suplementação, o nome diz, é suplementar o que falta. Talvez só uma orientação dietética, como é que está a tua alimentação, tu come proteína, come carboidrato, come vegetais, é o suficiente, né? Não precisa suplementar o que não precisa. Né? O nome já fala, né? E a gente está falando, está tendo uma deturpação aí no dia a dia, suplemento, e aí entra já para uma barreira das substâncias anabolizantes, que basicamente a gente precisa isso quando a alimentação é inadequada, né? Mas quem tiver uma alimentação adequada não vai precisar chegar nessa situação. Então eu acho que é bem importante isso. E existem alguns casos, até ano passado eu estive na Maratona de Chicago, que é uma das majors, e eu gosto nesses eventos sempre perceber tudo que está ao meu redor, não só na feira do evento, mas também durante a corrida. E algo que eu percebi durante os 42 percursos da Maratona de Chicago, o grande número de embalagens de Advil.
Mas assim, um absurdo a quantidade de embalagens de Advil que os atletas utilizam para diminuir as dores musculares. Só que não é um Advil, toma uma cartela inteira durante 42 quilômetros. E isso acontece muito no Brasil também, nas provas mais longas, as pessoas, para diminuir um pouco a dor, porque o Advil realmente, em 5 minutos, 10 minutos, o efeito vem e diminui as dores. Então, as pessoas estão usando isso de forma descontrolada e isso vai acarretar uma série de problemas. E trazendo um pouco para a minha área, a parte de eventos esportivos, né? Uma corrida, ela te oferece desde água, isotônico, algumas provas mais longas oferecem gel, frutas no final da prova, enfim, toda uma gama de suporte de hidratação e alimentação. Mas, de novo, importante, durante a prova, é importante utilizar aquilo que você está habituado a consumir durante seus treinos. Então, quem treina para uma maratona, está fazendo volumes aí chega a fazer perto de maratona, no ciclo, chega a fazer 30, 32 quilômetros. Então, se naquele treino utilizou aquilo e tá dando resultado, mantenha para a prova. Não vai, se não tem confiança em pegar um gel da prova que não vai bater com o teu, enfim, leva o seu na prova, não utilize nada novo assim como o equipamento, na hidratação e suplementação. Durante a prova é importante também não fazer nada diferente do habitual, porque isso pode também atrapalhar a prova. Então, a prova, ela, na verdade, é o final de um ciclo de treinamentos, né? Então, claro, vai ter um esforço maior e tal, mas ela é uma consequência, né? Então, a prova oferece todo esse suporte, mas cabe ao atleta escolher o que utilizar, né? Final da prova também, não tá habituado a comer banana pós-prova, não come, porque vai dar problema. Durante a prova, se não tá habituado a treinar com gel, não consuma. Mas isotônico a mesma coisa, enfim. Na verdade, então, a prova, ela é um reflexo do que você treinou. Exatamente. Você treinou, você apresenta no dia da prova, né? Não e pode... esse tema, Juliano, daria um novo programa. Eu até sugiro que antes da Maratona de Floripa, em agosto, a gente faça um novo programa para passar orientações para a prova, para os advogados que forem participar da Maratona Internacional de Florianópolis. Perfeito. O Anderson, aquele atleta, advogado, enfim, que quiser informações do circuito de corrida da CAASC, né, entrar no site da CAASC, tá ali, tem todas as informações necessárias. E eu acompanhei a prova de Balneário Camboriú, fiquei encantado com a estrutura, sei que a prova de Floripa também é no mesmo estilo, enfim, com acompanhamento médico, né? Nós temos lá ambulâncias, tem a poder público ali, com policial, agentes de trânsito, enfim, uma prova muito bem estruturada. E a gente, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem provas hoje em dia, todas as cidades têm uma prova, todo mundo organizando uma prova, mas essas provas aprovadas pela federação, onde é que o atleta busca essa informação? Como é que ele tem conhecimento, o calendário dessas provas? Onde é que ele pode buscar essa informação? Então, você colocou bem, assim, tem provas e provas, né? As provas que têm o permit da federação, que é uma liberação da Federação Catarinense de Atletismo, elas obrigatoriamente têm que ter um mínimo de estrutura, né? Desde a pólice de seguro, todos os atletas que participam da prova são segurados, tem que ter toda uma liberação do órgão de trânsito do município, ou se pega alguma, como o caso aqui em Floripa, pega rodovias estaduais, liberação dos órgãos estaduais, ambulância durante o percurso, quantidade mínimas de staffs, então assim, de orientação de percurso. Então assim, tem uma série de regras que uma prova, para ter essa liberação, esse permit da federação, tem que se enquadrar. Então é importante, e esse ano até é uma mudança, né, que a gente fez no calendário da CAASC, escolhendo provas maiores e que a gente tem certeza que vão dar todo o suporte até além do necessário para o atleta, questão de segurança, né, que é primordial no evento. Então, como você falou, o Balneário tem uma estrutura fantástica, atende muito bem o atleta, tanto pré quanto pós-prova, toda a questão de segurança, todo um alinhamento com os órgãos municipais, que é importante para um evento acontecer.
aqui em Floripa, a de Criciúma também, e de Chapecó, são provas maiores que têm uma relevância no calendário local e que seguem e cumprem à risca as necessidades impostas pelos órgãos para poder liberar um evento. Então, esses são os principais. A gente tem, na internet, tem uma série de sites, a gente indica, tem o Roadrunners, que é um site que tem informações de corridas no Brasil inteiro, né? É um site indicado, tem lá o calendário, vai poder filtrar por Santa Catarina, enfim, ou até às vezes o atleta vai viajar para alguma convenção, algum evento fora, já pode buscar lá a prova, se tem alguma prova naquele final de semana, ou até daqui a pouco vai começar a fazer aquele negócio de atleta, né, que olha uma placa na rua, a cidade tal tá a 30 quilômetros, essa distância eu faria correndo. Então essa entra meio que na rotina, né, a corrida dos atletas, mas tem uma série de sites aí na internet que tem essas provas, mas o importante é buscar provas que estejam dentro do calendário da federação, que tenham liberações dos órgãos competentes. Perfeito, perfeito. E Fabiano, a nossa assessoria esportiva, parceria da CAASC, como é que o advogado pega essas informações, como é que ele inicia, como é que ele pode sair do sedentarismo com o apoio da CAASC e da Floripa Runners? Então, é muito fácil. Os links de inscrições já estão disponíveis nas redes sociais oficiais, tanto da CAASC, da OAB, do Floripa Runners, e também já foi encaminhado bastante material por e-mail. Mas se os advogados ainda não iniciaram a prática esportiva, tanto de caminhada ou corrida, basta preencher a ficha, pode nos procurar também pelas redes sociais, que a gente encaminha esse link, e a partir daí a Floripa Runners entrará em contato com o advogado para que ele possa preencher uma ficha, uma anamnese, e daí sim a gente começar a auxiliar dando as primeiras orientações. Lembrando que já são mais de 100 municípios atingidos em Santa Catarina, mais de 650 advogados, então realmente a gente fica muito feliz em poder trazer mais qualidade de vida para a advocacia catarinense. Perfeito. E doutor Fabrício, nosso ouvinte aí tiver alguma dúvida, enfim, ficou no ar algum questionamento que eventualmente a gente possa não ter feito, como é que ele faz para entrar em contato, doutor? Enfim, numa clínica, através da rede social? Perfeito. Eu trabalho no Instituto de Cardiologia, eu sou o chefe do serviço de arritmias, lá um serviço 100% SUS, né? Então, para ser atendido lá no hospital, algum cardiologista vai encaminhar o atleta, enfim. Mas eu trabalho em duas clínicas, a clínica Mais Cardio, aqui em Florianópolis, e na clínica Prevencortes. Então vai ser um prazer poder atender. Perfeito, perfeito. Anderson, mais um bom recado aí para os nossos ouvintes, por favor? Então, só para dizer que o nosso atendimento ele começa desde da parte de inscrição dos atletas, né? Pelo site da CAASC tem o link para o site específico de inscrição nas provas. E na prova, especificamente, a gente vai estar com uma tenda em todo um atendimento para os advogados inscritos naquela prova, com massagem, hidratação, alimentação, um atendimento bacana, e entregando também a camiseta do projeto, né, da CAASC, e, além disso, a premiação no palco principal, no pódio da prova, né, esse é o troféu desse ano, bem bacana, ficou lindo o troféu. E contamos com a participação e vamos dar sold out em todas as provas esse ano. Perfeito. Então é isso, meus amigos. Agradeço a participação de todos. Eu quero deixar o estúdio aqui sempre à disposição de vocês. Doutor Fabrício, se tiver um tema interessante que queira nos passar, enfim, quiser bater um bate-papo, está sempre à disposição de vocês. Fabiano, Anderson também. Acredito que nós possamos repetir isso mais para frente, ali na próxima julho, agosto, antes da prova, e eventualmente fazer um acompanhamento desse bate-papo, trazendo atualizações para todos os ouvintes, aí, os advogados do Sistema OAB de Santa Catarina, tá certo? Com certeza. Obrigado a todos, então. Valeu, obrigado. Também.